O que é metafísica sobre o olhar de um metafísico? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Clube Metafísico. Um podcast sobre metafísica, simbolismo e espiritualidade. A princípio, os episódios vão ser quinzenais. Claro que podem haver episódios extra. Todavia, é exceção, não regra. Vale ressaltar que falar sobre simbologia e arquétipos é apenas um plus. Tendo evidenciado isso, vou pontuar mais uma coisa. Essa é a primeira temporada desse podcast. Ainda não defini quantos episódios terá. Verei isso no decorrer do tempo. Caso haja algum nível de poluição sonora, saiba que essa gravação não está sendo feita em um local fechado, então existe esse risco de termos poluições ambientais. O tema do episódio de hoje, como foi citado, é o que é metafísica sobre o olhar de um metafísico. Antes de dar um overview sobre o episódio, temos algumas notícias importantes. Na descrição você vai encontrar o link para nossos principais canais. Temos lá no Instagram o canal. Canal não, temos lá no Instagram a página Simbolismo Eterno. Temos lá o Sua Consciência no Facebook. Aí dentro do Instagram nós temos lá os nossos canais. Né? Tem dois. Um canal no WhatsApp e um no Telegram. Né? Vai de você. Alguns tem Telegram, outros tem WhatsApp, outros usam os dois. Mas eu já deixei os dois aí disponíveis. Vai depender de cada um. E mais o canal no YouTube, que é o canal Eu Sou Consciência. Agora, tendo deixado isso claro, vamos ao episódio de hoje. Derivado do grego meta, tapsica. Não ri porque eu não errei, é o que está escrito mesmo aqui. É o que está escrito mesmo. É o termo mesmo, o verdadeiro termo. Ele tem como significado depois das coisas da natureza. Refere-se a uma ideia, uma doutrina ou uma realidade postulada fora da percepção sensorial humana. Na terminologia filosófica moderna, a metafísica refere-se aos estudos daquilo que não pode ser alcançado através de estudos objetivos da realidade material. Então, podemos afirmar de forma simples que a metafísica vai muito além da realidade material. Até esse ponto ficou claro para você? Então vou prosseguir, já que ninguém falou nada, vou prosseguir. As áreas de estudos metafísicos incluem ontologia, cosmologia e epistemologia, palavra um pouco complicada de se pronunciar. E logo eu já vou explicar o que cada um desses termos significa. Tá? Os estudos da metafísica geralmente procuram explicar elementos inerentes ou universais da realidade que não são facilmente descobertos ou experimentados na nossa vida cotidiana. Como tal, preocupa-se em explicar as características da realidade que existe além do mundo físico e dos nossos sentidos imediatos. A metafísica, portanto, usa a lógica baseada no significado dos termos humanos, em vez de uma lógica ligada à percepção humana do mundo objetivo. A metafísica pode incluir o estudo da natureza, da mente humana, a definição e o significado da existência ou a natureza do espaço e do tempo, ou da casualidade. Tendo esclarecido isso, agora vamos aprofundar um pouco mais na toca do coelho.
da toca do coelho metafísico. A metafísica ela é uma disciplina fundamental da filosofia, que examina a natureza fundamental da realidade, incluindo a relação entre mente e matéria, entre substância e atributo, e entre necessidade e possibilidade. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de muitos metafísicos relacionados ao novo pensamento, relacionado ao, por exemplo, aquele, como é que é aquele livro famoso, me esqueci, não me veio à mente agora o nome do livro, mas ele está muito relacionado a pensamento positivo, relacionado a usar o poder da consciência e coisas desse tipo. O sistema metafísico, a sua forma clássica, tratam de problemas centrais da filosofia teórica. São tentativas de descrever os fundamentos e as condições, as leis e a estrutura básica, as causas, os princípios, bem como o sentido e a finalidade da realidade como um todo, ou dos seres em geral. Um ramo central da metafísica é a ontologia, como eu citei anteriormente, né? Ela tem como função investigação sobre as categorias básicas do ser e como eles se relacionam uma com as outras. O outro ramo central da metafísica, também já citado anteriormente, é a cosmologia. Ela tem por função o estudo da totalidade de todos os fenômenos do universo. Por fim, temos a epistemologia. De uma maneira geral, podemos dizer que a epistemologia é um campo da filosofia que estuda as diferentes formas pelas quais o ser humano adquire conhecimento. Esse conhecimento, dentro da discussão epistemológica, é tido como genuíno e verdadeiro. Seu nome vem da junção dos termos episteme, conhecimento, e lógica, estudo. Concretamente, isso significa que a metafísica clássica ocupa-se das questões últimas da filosofia, tais como: há um sentido último para a existência do mundo? A organização do mundo é essa ou seriam possíveis outros mundos? Existe algum Deus? Se existe, como podemos conhecê-lo? Existe algo como um espírito? Há uma diferença fundamental entre mente e matéria? E os seres humanos? Eles são dotados de almas imortais? Ou se eu morrer acaba tudo? Os seres humanos são dotados de livre-arbítrio? Esses são alguns questionamentos, são questionamentos metafísicos. Eu, por exemplo, na infância, já fiz muitos questionamentos semelhantes a esse. É a busca por entender a realidade que estamos vivendo. Agora, alguns podem estar se questionando: o que diferencia a metafísica das ciências particulares? Bem, a metafísica distingue-se das ciências particulares por conta do objetivo, a resposta da qual está preocupada, o ser total. E por ser uma investigação a priori. Por isso, a diferença entre os métodos da metafísica e das ciências particulares decorre da diferença entre os objetos estudados. Olha só, no quarto livro da Metafísica, Aristóteles nos informa que a filosofia primeira
não se identifica com nenhuma ciência particular, pois nenhuma outra ciência considera o ser enquanto ser em geral. Mas, depois de ter delimitado uma parte dela, cada uma estuda as características dessa parte. Por vezes, o filósofo Aristóteles parece tornar a metafísica uma ciência particular, ao nos dizer que ela estuda as causas primeiras de todas as coisas, mas, na maior parte do tempo, a trata como a ciência do geral. Alguns tipos de pensamento metafísico centram-se no conceito de transcendência, mas não todos. E para esclarecer isso melhor, precisamos falar um pouco sobre transcendência e imanência. Escuta, é importante ressaltar que precisamos de um esqueleto intelectual básico antes de adentrarmos em estudos práticos sobre metafísica. Tendo evidenciado isso, vou voltar ao tópico central, que é a imanência e a transcendência. Em geral, a imanência refere-se a algo que tem em si próprio seu princípio e seu fim. A transcendência, por sua vez, faz referência a algo que possui um fim externo e superior a si mesmo. A imanência está ligada à realidade material apreendida imediatamente pelos sentidos do corpo, enquanto que a transcendência está ligada à realidade imanente de uma natureza metafísica puramente teórica e racional. Olha só, desde Platão, a filosofia tenta lidar com a diferenciação dos dois conceitos, visto que são antagônicos e que suscitam a discussão acerca da validade de cada um ou da superioridade de um deles. Durante a Idade Média, a discussão acerca da validade de cada um desses conceitos dividiu o pensamento entre os filósofos neoplatônicos como Agostinho, notadamente defensores da superioridade inesquecível da transcendência, e os filósofos aristotélicos como Tomás de Aquino, que defendiam a validade da realidade imanente. Talvez tenha ficado um pouco confusa essa explicação, mas vamos ver se consigo deixar um pouco mais claro, baseado num contexto religioso. Vamos lá. Essa discussão sobre a diferença entre os dois termos permeia a religião até hoje. E pode ser mais visualizada nesse contexto. Eles costumam classificar em duas relações ao pensamento religioso da seguinte maneira. Olha só. O imanente relaciona-se às religiões panteístas, como as religiões africanas e hinduísta. Aqui, a concepção da ideia de Deus não se separa da matéria. Ou seja, a visão da imanência, ela vê Deus como integrante, como ele sendo parte integrante e dissociável dela. Ou seja, para você entender, não tem como dissociar Deus das outras coisas. Ele é imanente, ele está aqui agora, está operando. Deus está em tudo, ele permeia tudo. E não é uma entidade criadora, mas sim, essa é a visão, criadora, mas sim organizadora.
Na filosofia, houve um pensador holandês, né, chamado Baruch de Spinoza, que propôs uma ideia de Deus imanente. Ou seja, dentro desse conceito de imanência pode surgir várias diferentes ideias, né? Então, o Spinoza ele trouxe essa ideia dizendo, fazendo a seguinte afirmação, chamada o termo Deus sive natura, ou seja, Deus, ou seja, a natureza. Deus seria uma substância presente em tudo e que participa de tudo. Aí, dentro desse contexto religioso, nós temos a visão da transcendência. A tradição judaico-cristã e islâmica está baseada na noção de um Deus transcendente, ou seja, uma entidade primeira e separada da matéria, que foi responsável por criar a matéria. Já para o cristianismo, porém, a figura de Jesus Cristo é a personificação imanente do Deus transcendente. Olha que curioso isso. O olhar cristão tem uma perspectiva um pouco diferente. Ó. Nós temos aqui a personificação imanente. Temos os dois em um. Um Deus imanente, que está aqui agora, personificado, porque ele personifica o Deus transcendente, que é aquele Deus que eu não tenho contato, que ele está fora, que eu só vou ter contato com ele depois que eu deixar esse corpo biológico. E o que eu acho de tudo isso, dessas duas visões? Na minha visão, Deus, assim como a visão, essa, de certa forma, né, não vou afirmar totalmente, mas de certa forma, aqui nessa visão do cristã, aqui, onde se cita Jesus Cristo, onde seria a personificação imanente do Deus transcendente. Na minha visão, escuta. Na minha visão, Deus pode ser imanente e transcendente. Ou seja, ele vive na forma, ele sai da forma e ele muda de forma. No entanto, a sua totalidade só pode ser experimentada fora de um corpo biológico. Ou seja, existem leis que não permitem que eu experimente Deus em toda a sua totalidade, até porque esse corpo biológico não conseguiria aguentar. Olhando sob uma visão não só lógica, não só sob uma visão religiosa, uma visão espiritual, mas olhando sob uma visão física também. Consegue me entender? Não sei se consegui me fazer entender. A sua totalidade só pode ser experimentada fora do corpo biológico. No entanto, o mundo todo quer que eu e você prove. Você minimamente fala de milagre e o mundo diz: transformem pedras em pão. Mesmo que eles vejam o maná cair do céu, isso não vai provar nada. Cada estudante precisa experimentar a fonte jorrar da própria consciência e dar testemunho disso, para quem tem ouvidos possa ouvir. Por fim, eu sei que a primeira parte foi um pouco maçante para alguns, para outros não. Bom, eu vou ficando por aqui nesse episódio. Se inscreva em nossos canais e redes sociais. Os links vão estar na descrição. Beijo no coração e até breve.